Glória a Deus, aleluia. Dose de palavras, estamos aqui, glória a Deus, um pouco improvisado hoje, mas graças a Deus, porque até que nos ajudou o Senhor, glória a Deus. Alegrei-me quando me disseram, tem doses de palavras, e tem mesmo. Vamos meditar na palavra do Senhor. Coisa boa é nós meditarmos na palavra do Senhor. Que a paz deste Deus tremendo possa estar na tua vida, na tua casa, na tua família, no nome de Jesus. Você é muito bem-vindo para nós meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. E nós estamos nesta série, caminhando pelo deserto, aprendendo um pouco dentro da palavra de Deus, algumas coisas que os nossos irmãos lá atrás passaram também, passaram pelo deserto e como eles se comportaram. Algumas coisas que nós vamos estar aprendendo, a Bíblia diz assim, para nós não cairmos nos mesmos erros que eles caíram. Boa coisa boa é nós termos vontade, termos sede, termos desejo de ter a palavra de Deus em mãos e de lê-la e de realmente nos adentrar dentro da palavra de Deus. Livro de Números, no capítulo 13, versículo 30, nós vamos ler uma palavra bem conhecida, onde Moisés envia os espias. Deus manda Moisés enviar os espias ali na terra de Canaã. E na terra de Canaã o pessoal ficou 40 dias. Os 12 espias ficaram 40 dias. E depois eles voltaram, depois dos 40 dias, trazendo o relato, trazendo aquilo que eles viram, trazendo as coisas que eles também viram lá para as pessoas também ver, os cachos de uvas que tinham que segurar em 2, tamanho era, como era uma terra produtiva, como era uma terra realmente maravilhosa. E ao chegar aqueles 12, eles começaram a falar, só que aí 10 deles começaram a falar uma coisa, e 2 deles começaram a falar outra coisa. 10 deles falaram do natural, 2 deles enxergaram o sobrenatural. Sabe o que Deus tem para mim, que Deus tem para você? É que nós venhamos enxergar o sobrenatural em meio ao deserto, sabe? Eu não sei qual deserto que você está passando na sua vida, mas eu creio num Deus que é poderoso, e você está aí do outro lado porque você crê também. Nós cremos num Deus que é maravilhoso. Deus fala para Moisés, Moisés, eu hei de colocar esse povo na terra de Canaã, a terra que manava leite e mel, sabe? E Deus envia Jesus para falar também para nós que Ele foi preparar uma Canaã celestial, mas que Ele voltará para buscar a sua noiva, aqueles que creem, aqueles que se derramam diante dEle, aqueles que não medem esforços. Nós vemos que 10 daqueles espias começaram a falar da terra de uma maneira assim, sim, a terra é boa, a terra é maravilhosa, mas a gente viu problemas muito grandes ali, a gente viu multidões de problemas, multidões de pessoas, e os problemas deles na época era que o povo que morava naquela terra era um povo gigante, era um povo alto, era um povo maior do que eles, e é como se eles colocassem uma lupa e começaram a enxergar a situação daquela maneira, numa lupa, colocando eles lá em cima, e eles se sentiam desse tamanho, se sentiam pequenos, e eles falaram, não, nós não vamos conseguir entrar nessa terra. E a Bíblia vai dizer que eles falam isso para a congregação, e eles falam isso ali para toda a tribo de Israel. E a Bíblia vai dizer que a noite toda o pessoal chora, a noite toda o pessoal fica desesperançosos, e eles começam a ter umas palavras estranhas, umas conversas esquisitas, que eles vão começar a falar, olha, não seria melhor nós voltarmos para o Egito? Olha só, Números 14, versículo 3, versículo 2, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, se morramos na terra do Egito, ou se morrêssemos nesse deserto, porque nos traz o Senhor para esta terra, para cairmos à espada, e para nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltar ao Egito? Levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Meu pai, o que acontece ali é que eles começaram a ver aquelas coisas, aquele problema, numa natureza humana, numa natureza aonde que como que se eles fossem responsáveis pela vida deles, numa natureza aonde eles achassem que seria pelo esforço deles que eles entrariam na terra. E Deus deixa bem claro que não é nosso esforço, não é pelo nosso esforço que nós vamos entrar na terra.
E também nesse tempo, não é pelo nosso esforço. A Bíblia vai dizer que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Lá, o Senhor disse para Moisés: eu hei de colocar esse povo numa terra boa, uma terra que manava leite e mel. Era uma promessa desde quando eles saíram do Egito. Mas sabe o que acontece? Que no meio do caminho, aquele povo foi se desgastando. A fé daquele povo foi esmorecendo. Eles começaram a desconfiar de Deus. Eles começaram a não colocar mais o Senhor como prioridade, como aquele que estava levando eles, como se eles estivessem na terra, na época deles, vivendo de uma maneira onde eles se comandavam. Já começamos a pegar algumas coisas de lá, pensando para a nossa vida hoje. E como está a tua vida? E como está a tua trajetória nesse deserto? Você está fazendo as coisas sendo dirigido por você mesmo, pela sua mente, pelo seu coração, sendo dirigido por aquilo que, pelas suas emoções, por aquilo que você acha que tem que ser feito? Ou a tua vida está baseada dentro da palavra de Deus? Ou a tua vida está baseada dentro da palavra de Deus? Bem-aventurado é o homem cuja força está no Senhor, no Senhor. A esse o Senhor faz conhecer os seus caminhos. E a Bíblia, ela é o nosso manual de vida. Aqueles 10 espias, eles começaram a derreter o coração do povo. E você sabe que eu quero falar, irmãos, sobre eles, porque não era qualquer pessoa. A Bíblia vai dizer que eram os líderes das tribos. A Bíblia vai dizer que eles eram os líderes, que Moisés confiava neles. E eles não estavam confiando em Deus. Eles poderiam muito bem dizer: olha, a terra é maravilhosa, igual eles disseram, a terra é muito boa, mas tem alguns problemas, vai ter alguns problemas, como Josué e Caleb fizeram. Ei, subamos animosamente, vamos, o Senhor vai nos colocar nesta terra se Ele se agradar de nós. Nós precisamos agradar ao Senhor, nós precisamos crer, nós não podemos deixar a desesperança, nós podemos deixar o medo, nós não podemos. Aqueles espias foram tomados de um medo, foram tomados de uma insegurança que eles não conseguiam ser dirigidos. Eles achavam que é eles que comandavam, eles teriam que ser dirigidos pelo Espírito de Deus. Eles teriam que ser dirigidos pela presença de Deus. O Espírito de Deus era visível naquele lugar. Nós sabemos já que a nuvem estava sobre eles, que Deus estava guiando, Deus falava com Moisés face a face. Eles tinham o respaldo de Deus para estar naquele lugar. E você? Como está a tua vida? Você está tendo o respaldo de Deus dentro da palavra? Você está conseguindo ouvir a voz de Deus em meio a tudo isso que nós estamos vivendo nesse deserto? Como está a tua vida? Maravilhoso é nós sabemos a história, mas maravilhoso é nós sabemos como está a nossa vida. E aprendermos aqui que nós não podemos nos sentir tão pequenos. Sabe por quê? Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas Deus nos dá um espírito de fortaleza. Um espírito realmente de amor, um espírito realmente que nós vamos, de moderação, que nós vamos enxergar o sobrenatural. Deus quer que o seu povo enxergue o sobrenatural. A vida é uma coisa impossível para Deus? Não, não há nada que o Senhor não possa fazer. Eu não sei como está o teu deserto, mas eu sei que nós temos um Deus que é real. Eu sei que nós temos um Deus que é poderoso. Eu sei que nós temos um Deus que é santo. Josué e Caleb falam: viu, não é assim. Vamos subir animosamente, vamos ter ânimo. E eles estavam totalmente desanimados. Eles deixaram um espírito de temor entrar dentro do coração deles, de medo, de terror, de desespero. Um espírito de desconfiança. Nós não podemos deixar esse espírito de desconfiança entrar sobre nós. Eles falaram assim: a terra é boa, a terra é maravilhosa, mas eles estavam desconfiando de Deus. Porque a terra é boa, a terra é maravilhosa, mas como nós vamos entrar nisso? Porque eles são poderosos, olha só, eles são poderosos, eles têm. E aos nossos olhos, aos olhos deles também, nós somos pequenininhos, nós não vamos conseguir. Quantas vezes é isso que o inimigo vem colocar na nossa mente? Que nós não vamos conseguir, que está tudo muito complicado, que está tudo muito difícil, que está tudo maior do que nós, mas nós somos a igreja, nós somos a noiva, nós somos lavados, somos redimidos com sangue. O sangue de Jesus tem poder e continua tendo poder, nós não podemos esquecer isso. Nós somos a nação eleita, somos sacerdócio real,
Nós somos um povo adquirido, que Deus nos tira do reino das trevas para nos colocar no reino do Filho do amor dele. Deus tirou o povo do Egito para levar um povo uma terra que manava leite e mel. E eles deveriam crer. E como está hoje, como nós estamos hoje, nós estamos crendo que Deus nos tira do reino das trevas e está nos levando, sim, em meio a desertos. A palavra de Deus, ela vai dizer assim, nós não podemos esquecer isso, que no mundo nós teríamos aflições, mas é para nós ter bom ânimo. Como está o teu ânimo para enfrentar as lutas, as dificuldades? Como está o teu ânimo? A palavra de Deus, ela vai dizer no livro de Atos, que Paulo, ele ia se apresentar a César, e Atos 27, e ali o que acontece? Vai acontecer que a Bíblia vai dizer assim, que o anjo chega até Paulo. Paulo diz assim, viu, o anjo que esteve comigo hoje, da parte de Deus. Eu vou até abrir, porque é muito importante nós lermos na palavra. Atos 27, glória a Deus, 27, o versículo 23, que diz assim, olha só, vamos ler o 22, mas agora admoesto-vos a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, não é somente o navio, porque esta mesma noite o anjo de Deus, a quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, ai meu Deus, dizendo, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, seja de bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como foi dito a mim. Sabe a diferença daquele que serve e daquele que não serve? A diferença de nós andarmos com quem é de Deus e com quem não é de Deus, porque aquele que é de Deus, ele vai ter a companhia do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai vir falar tudo aquilo que a gente precisa ouvir. Paulo fala assim, viu, o anjo o anjo de Deus esteve comigo nesta noite. E aí ele vai dizer, o anjo de Deus a quem eu sirvo, de quem eu sou, esteve comigo, ele falou comigo, tudo isso que vai acontecer, tudo que vai acontecer, irmãos, tudo que vai acontecer está dentro da palavra, é só a gente ler. Esse é o problema, a gente pegar a Bíblia para ler. Por quê? Porque nós temos um inimigo, o inimigo das nossas almas não quer que nós venhamos meditar na palavra. Deus fala para Josué, depois que Moisés morre, medita na minha lei, medita naquilo que eu falei lá para Moisés de dia e de noite. Tenhamos o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. Deus usa, irmãos, a palavra de Deus para nos alinhar. Mas nós não podemos viver do jeito que a gente quer viver. E a Bíblia vai dizer que houve realmente, Paulo estava preso ali. Mas Deus havia dado uma promessa, você vai se apresentar diante de César. Por quê? Porque Deus queria que o evangelho se expandisse. E Deus quer, muitas vezes, irmãos, que o evangelho se expanda através de mim, através de você, através de como? De dificuldades, de situações. As dificuldades nos empurram. E muitas vezes, quando estamos tudo muito bem, muito alegrinho, muito feliz, tá tudo maravilhoso, a gente se acomoda. Mas quando começa a ficar uma coisa assim, sabe? A gente vai para a guerra, a gente vai para a luta, a gente começa a jejuar mais, orar mais, clamar mais, viver mais para Deus, para que a glória dele se manifeste em nós. Mas nós temos que ter o quê? Comunhão com ele. Comunhão com ele. Por que Josué e Caleb tiveram um espírito diferente? Porque sobre eles estava realmente a graça de Deus, o favor de Deus, o mover de Deus. Não que os outros não pudessem ter, mas os outros escolheram. Há uma escolha. Aquele que tem ouvidos, ouça o que diz o Senhor. O Senhor diz, eu hei de dar a terra. Deus iria dar a terra. Mas muitos não vão conquistar esta terra porque desconfiam de Deus. Meu irmão, minha irmã, não faça isso. Não desconfie de Deus. Não desconfie da promessa. Nós não temos nada além da promessa do Senhor. Não viva a sua vida do jeito que você quer viver. Viva a sua vida baseada dentro da palavra de Deus. Medita na palavra. Um dia todos vamos dar conta do que estamos fazendo nesta terra. Do que será de nós. No decorrer desse dose de palavras, que estamos falando do deserto, nós vamos ver o que vai acontecer com esse povo. Por desconfiar de Deus. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa.
Deus envia Jesus para morrer por mim, para morrer por você. E Ele vai vir nos buscar, sim. Porque eu sei, porque está escrito e porque eu creio. Eu jamais vou desconfiar do meu Deus. Nós estamos escritos na palma das mãos dele. Ele não vai nos deixar, ele não vai nos abandonar. Não deixe a tua mente pensar que Deus te abandonou igual esse povo pensou. Ah, o Senhor nos trouxe para cá para nos matar. Que isso? Para com isso. Deus nos ama. Deus nos ama, Deus nos ama. Ele nos ama. Mas aquele que está debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente faz descansar. Aquele que sai debaixo do esconderijo, infelizmente, vai ser presa fácil do inimigo. Que nós possamos deixar que os nossos lábios venham dizer palavras dentro da palavra, até em oração. Não ore murmurando, não ore. Fale para o Senhor: Senhor, põe anjo à porta dos meus lábios. Senhor, eu quero que o Senhor coloque as armaduras. Sabe, às vezes, a sensação que a gente tem, que a gente pregador prega, tem, que as pessoas, elas estão nos ouvindo, acho que a gente é louco. Acho que a gente é maluco, acho que a gente é assim, imagina, a palavra, eu tenho a Bíblia lá, tá lá, sei lá onde. E despreza. Aí. Eu vou viver a minha vida, porque eu vou fazer o quê? Eu não tenho nada além da minha vida, então a vida é minha. Ó, eu faço o que eu quiser. Você que se fez. Presta atenção. Não é assim, não é assim. Que em dose de palavra nós precisamos ser sensíveis ao Espírito. Irmãos, eu sinto a presença de Deus aqui. Eu tô aqui, né, improvisada aqui, sentindo a presença de Deus. Por quê? Porque eu estou falando de uma palavra que é viva, que é eficaz, que ela penetra dentro de nós, ela divide a alma do Espírito. É isso que Deus quer que nós venhamos crer e entender. Em dose de palavras, que nós possamos ser sensíveis ao Senhor, que possamos almejar para uma pátria melhor. Deus vai nos buscar. Deus vai enviar a Jesus para nos buscar, para nos levar a uma terra maravilhosa, a Canaã celestial. Que nós possamos, todos nós queremos ir para lá? Claro que queremos, quem não quer? Mas para entrar lá, nós precisamos nos alinhar do jeito de Deus, a gosto de Deus, da maneira de Deus. Você como uma noiva, eu como uma noiva, que possamos nos ataviar, procurarmos, sabe, a noiva, ela procura as melhores roupas, ela procura, e às vezes é difícil para ela, né, às vezes, nossa, tão caro, tão não sei o quê, mas ela paga o preço, ela fala, não, vai valer a pena, vai valer a pena. Coloque no teu espírito que vai valer a pena você se renunciar por amor a Ele. Ele entregou a sua vida por nós, por mim e por você. Entregue a sua também para Ele. Confia no Senhor, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e fará um milagre, e no nome de Jesus. Não é a nossa maneira, mas é da maneira dEle, no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que você possa realmente se sentir fortalecido no Senhor. Pai, abençoa a tua filha, abençoa a tua filha. Renova as forças, enche de paz, de graça, de favor, ó Pai. Nenhuma arma forjada contra esta vida venha prosperar, ó Pai. E cada um possa ter a bondade e a graça do Senhor, enxergar que existe um Deus que tem mais mais para mim e muito mais para você, no nome de Jesus. Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã, meus amigos, o pessoal que está ouvindo aí, que Deus te abençoe.